Fala pessoal, tudo em paz com vocês? Professor Gleitson aqui passando para falar com vocês rapidinho. Vamos lá, nós vamos dar início agora no tópico de Direito Constitucional. Essa disciplina é importantíssima em concursos, em especial os concursos mais recentes de prefeitura. Nós vamos trabalhar nesses tópicos, nesse bloco, a parte de princípios fundamentais, certo? Trabalhar quais são os princípios, objetivos, fundamentos, trabalhar quais são os poderes que existem, as relações do Brasil com demais países, com o exterior, certo? Só que antes disso eu tenho que entender que concursos de prefeitura em especial, eles cobram os tópicos mais específicos. Como assim? Eles cobram nitidamente a letra de lei. Então, é de extrema importância que você tenha em mãos a Constituição Federal de 88, que você pode encontrar a qualquer momento aí no site do Google, pesquisa, e você vai acompanhando na nossa aula com o texto de lei. Para quê? Para que você consiga diferenciar estes conceitos, entender os conceitos. Óbvio, vai grifando, marcando o material, imprime o material nosso em PDF para você ir acompanhando, fazendo as suas rabiscos aí, as suas orientações, as suas anotações. Então, com isso, você vai começar a entender esses conceitos, tá bom? Então, antes de a gente iniciar basicamente a parte de constitucional, a gente tem que entender o que é o direito constitucional. O direito constitucional, ele é um ramo do direito público. Ô, Gleitson, como assim? Ele é ramo do direito público. Pô, por que do direito público? Porque aqui ele trabalha com coisas públicas, direcionada para a população e no geral. Quando eu falo ramo do direito público, eu tenho que entender que esse direito constitucional, ele trabalha leis, princípios, ele vai regulamentar as diretrizes que norteiam o nosso país. Então nós podemos dizer que o direito constitucional é o direito que norteia, que nos dá princípios, que nos dá objetivos para nortear o nosso país em relação aos demais países, como também em relação à população que aqui no Brasil vive. Certo? Então, partindo daí, nós temos que o direito constitucional, ele vai trabalhar a parte da Constituição Federal de 88. Essa Constituição Federal de 88, ela é chamada de Lei das Leis. Mas por qual motivo? Porque todas as leis que hoje vigoram no Brasil, elas partiram ou partem da Constituição Federal. Então, aqui nós temos o que nós chamaremos de Lei Suprema. Lei Suprema. Ou simplesmente lei das leis. Todos os princípios, todos os artigos, incisos, estão elencados nessa lei. E quando precisa ser mais aprofundada, daqui surgem outras leis que vão entrar em votação e nós teremos leis mais específicas, através do princípio da especialidade. Então, nesse caso aqui, eu tenho que entender que a minha Constituição Federal, ela é a lei das leis. É ela que vai, digamos assim, reger todo o nosso país. Essa Constituição de 88 ficou conhecida, primeiro macete para concurso aí, ó. Ela ficou conhecida como uma Constituição cidadã, certo? Cidadã. Por quê? Por abranger uma quantidade enorme de benfeitorias para os cidadãos. Então, nós, na parte do direito constitucional, temos que entender que ele é um ramo do direito público, certo? E, através disso, surgiu quem? A Constituição de 88. Essa Constituição nós chamaremos de Lei Suprema, certo? E o primeiro macete é que ela é conhecida por Constituição Cidadã. No bloco de agora, desta aula, nós vamos trabalhar a parte de princípios fundamentais. Vamos lá, princípios fundamentais. Esse é o título, esse é o nosso título inicial da Constituição de 88, certo? Então, princípios fundamentais. Aqui nesta parte estão elencados outros subtítulos, outros tópicos. Daqui nós vamos ter o quê? Nesse princípio nós teremos a parte de fundamentos. Esses fundamentos vão estar elencados no nosso artigo 1º. Artigo 1º. Parte de fundamentos. Aqui vão nos nortear, vão nos dar diretrizes, vão nos dar decisões políticas. Digamos que a parte de princípios fundamentais, nós podemos dizer que ela vai ser o nosso alicerce
alicerce da Constituição Federal de 88. É basicamente daqui o nosso alicerce, onde nós retiraremos os fundamentos, princípios e entender como as bancas costumam cobrar em questões. Quando eu falo de fundamentos, eu tenho um artigo 1º, certo? Continuando, ainda no título de princípios fundamentais, eu vou ter, em seguida, a parte da divisão dos poderes. Divisão dos poderes. Essa divisão, eu vou ter o quê? No artigo 2º. No artigo 2º, vai me dizer o quê? São independentes e harmônicos entre si os poderes legislativo, executivo e judiciário. Passo a passo a gente vai acompanhar tópico a tópico, tá bom? No artigo 3º, após a divisão de princípios, nós teremos os nossos objetivos. Objetivos. Como assim? Aquilo que o Brasil quer atingir, aquilo que o Brasil quer chegar neste patamar. Os nossos objetivos estarão no artigo 3º. Artigo 3º, certo? E por fim, no título de princípios fundamentais, nós teremos no artigo 4 as relações internacionais. Ou seja, como o Brasil se comporta perante os demais países. Então aqui vai estar nosso artigo 4. Certo? Então nós teremos, na parte do princípio, que é a parte do tópico fundamental, princípios fundamentais, que será nosso alicerce da Constituição Federal de 88. Nós teremos no artigo 1º os fundamentos, no artigo 2º a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Teremos os objetivos, ou seja, aquilo que o Brasil quer atingir, onde ele quer chegar, certo? No artigo 4, nós teremos as relações internacionais, como o Brasil se comporta frente aos demais países. Primeiro bizu, para a gente não errar em questão. Se a banca disser assim, são princípios fundamentais, ela pode pedir qualquer coisa que esteja entre o artigo 1º e o artigo 4º. Então, pega o bizu aí, para anotar, faz o rascunho de lado aí, Primeira coisa, princípios fundamentais é diferente de fundamentos. Gleides, como assim? Se a banca nos disser o seguinte, faz parte do rol de princípios fundamentais, nós teremos quem? Tanto o artigo 1º, que serão todos os fundamentos, como o artigo 2º, que é a parte dos 3 poderes, como também o artigo 3º, que é a parte dos objetivos, e o artigo 4º, que é relações internacionais. Então, entendo que numa questão, sendo bem específica, se ele falar princípios fundamentais, é diferente de fundamentos, certo? Totalmente diferente de fundamentos, beleza? Trabalhando cada um disso aqui, nós temos que princípios fundamentais é o título, e aqui nós temos os 4 tópicos do título primeiro, tá beleza? Vamos trabalhar agora cada tópico de um a um. Vamos lá. O artigo 1º diz o seguinte, artigo 1º, que é a parte de fundamentos. Fundamentos. Artigo 1º. Vamos lá. Ele diz o seguinte, a República Federativa. Aqui, Federativa do Brasil. Reticências. Vamos lá, passo a passo. Ele fala o seguinte, artigo 1º, a República Federativa do Brasil. Primeiro passo. O nome do nosso país não é Brasil. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Até aí, tranquilo? Perfeito. Quando a banca fala, ou a Constituição fala em república, o que é a república? A palavra república vem do latim.
vem do latim res publica. Res publica. E o que é isso? Coisa do povo. Coisa pública. Então, a definição de res pública ou res publica é coisa pública. Coisa pública. Em que sentido? No sentido de dizer que o povo é o detentor do poder. Então, se o Brasil faz parte de uma república, ele é uma república, então é dizer que o nosso país ele é administrado pelo povo. Então, é uma coisa o quê? Uma coisa pública. Uma coisa pública. Daí nós teremos que os nossos governantes, são eleitos pelo povo e para o povo. Quando eu trago o sentido de república, eu tenho que entender que a república ou res publica é a coisa pública. Os nossos governantes são eleitos por quem? Pelo povo, para governar para quem? Para o povo. Tá beleza? Gleice, e se o Brasil não fosse uma república? A diferença do Brasil para demais países é que o Brasil sendo república, alguns outros são o quê? Uma monarquia. Uma monarquia. E qual é a diferença? Enquanto que na república é o governo do povo, que elege, os nossos políticos são eleitos pelo povo para governar para o povo, na monarquia há aqui dois critérios principais, que é o quê? Que é a vitaliciedade. Vitaliciedade. E a hereditariedade. Hereditariedade. Aqui nós temos o quê? Nós temos que, enquanto que na república o poder vem do povo para o povo, na monarquia nós temos o poder na mão de uma única pessoa. E essa pessoa, através da hereditariedade, ela vai passando de geração em geração, certo? Essa é a diferença entre república e monarquia. Tá tranquilo até aí? Como forma de governo, nós temos a nossa república. Gleice, enquanto que eu tenho em outros países a monarquia, que é um governo vitalício e vai passando de pai para filho, no Brasil teremos a república. E essa nossa república vai ser o que nós chamamos de nossa forma de governo. Ó, primeiro macete, segundo, na verdade, né? Macete federal em prova. A nossa forma de governo no Brasil qual é? República. Gleice, para decorar, olha o macete, ó. Olha o macete. Pega para cá, ó. Fogo na República. Fogo na República. Como assim, ó? Forma de governo, República. Fogo na República. Forma de governo, República. Então, o nosso país é um governo que é republicano. Então, nós teremos que a forma de governo vai ser a república ou republicano. Perfeito. Através disso, a nossa forma de governo, diferente da monarquia, que é vitaliciedade e hereditariedade, traz três características bem peculiares de quem é república. Quais são? Transitoriedade, ou seja, o nosso governo é o quê? Transitório, ele dura um certo período, podendo ser reeleito em mais um período e daí por diante. Além de transitoriedade, ele vai ser o quê? Representatividade. Por quê? Porque eles são representados através do voto do povo, do nosso voto, não é isso? E o último, eletividade. Por que eletividade? Porque os nossos governantes são eleitos. Então nós temos, na forma de governo que o Brasil exerce, que é a República, nós teremos o quê? Nós temos que é uma forma de governo em que reina a transitoriedade, ou seja, o governo é o quê? Temporário, transitório, 4 em 4 anos troca-se de governo, ou no caso de reeleição. A representatividade, onde nossos governantes são, digamos assim, nos representam através do nosso voto. E são o quê? A eletividade, porque eles são eleitos através do nosso voto. Então, nesse caso, olha o terceiro macete. Nós temos aqui o bizu do TRE.
Então, por que o TRE, Gleison? A característica da forma de governo, qual é? Transitoriedade, representatividade, eletividade. Terceiro macete, ó, TRE. Então, se a banca disser assim, ó, quais são as características da forma de governo? TRE. Transitoriedade, representatividade e a eletividade. Beleza? Enquanto que se a banca nos perguntar qual é a forma de governo no Brasil, vamos dizer o quê? Opa, forma de governo, fogo na república. Fogo na república. Com fogo? Fogo, ó, forma de governo. A nossa forma de governo é a qual? Republicano. Republicano, beleza? Então aqui a gente trabalhou o tema república. Vamos entender o porquê de federativa. Vamos que a República Federativa do Brasil, por que federativa? Porque o Brasil constitui-se em federação. Federação. Gleice, e o que é essa federação? Essa federação é o que diferencia um Estado unitário. Então, como o Brasil é república federativa, nós teremos aqui no Brasil o que nós chamaremos de entes federativos. Entes federativos. Esses entes federativos são a União, os estados, o DF e os municípios. Então, o Brasil, ele é uma federação, ou seja, a divisão dos poderes está dividida para União, Estado, DF e municípios. Cada um, detalhe, cada um autônomo. Opa, então eles, os entes federativos, possuem o quê? Possuem autonomia. Gleice, e para que essa autonomia e de quê? A autonomia que é dada aos entes federativos é a autonomia para legislar, governar e administrar. Então, Gleice, o município pode legislar, criar leis? Pode, as leis orgânicas. E o Estado, da mesma maneira. E a União também. Então, cada um dos entes federativos tem o poder de legislar, governar e auto-administrar. Só tem um detalhe, olha aqui o macete. Eles possuem autonomia. As bancas vão te confundir e dizer assim, ó. Os entes federativos do Brasil, por serem de grande importância, possuem soberania. Errado. Totalmente errado. Os entes federativos possuem quem? Autonomia. Soberania, governo soberano, só quem é a República Federativa do Brasil. Os entes vão possuir quê? Vão possuir a autonomia de legislar, elaborar suas próprias leis, de autogovernar da maneira que for mais justa para o povo, é para ser assim, e administrar, ou seja, resolver os assuntos internos. A soberania, só quem vai possuir soberania, só quem é soberano, é a República Federativa do Brasil, beleza?